Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para a nossa primeira aula de Física sobre um assunto que está no primeiro roteiro de vocês. Está saindo um pouquinho atrasado aí, né? Mas tiveram vários contratempos aí, mas está saindo a aula, certo? Para começar, vou comentar com vocês sobre as habilidades que foram trabalhadas nesse roteiro, né? Que eu pretendo atingir com vocês. A primeira delas é reconhecer a presença da eletricidade em situações e equipamentos do cotidiano. Embora isso daqui ele vai ser um pouco mais trabalhado ainda nos próximos roteiros, tá? E a segunda, compreender que há fenômenos elétricos associados ao funcionamento dos organismos vivos e em outras situações do mundo natural. Basicamente, compreender que a eletricidade permeia diversos fenômenos que nós notamos aí ao nosso redor, em nosso cotidiano, certo? Para começar, vou falar com vocês um pouquinho sobre uma das coisas fundamentais no estudo da eletricidade, que é justamente a carga elétrica. O que é a carga elétrica? Ela é uma propriedade de certas partículas. Por exemplo, todos nós temos algumas propriedades, temos algumas informações que estão associadas a nós. Por exemplo, nós temos um valor de massa, que é o que a gente costuma chamar de peso, nós temos a nossa altura, temos a nossa idade e assim por diante. Algumas partículas também têm algumas informações associadas a ela. E uma dessas informações é justamente a carga elétrica, certo? Mas antes de falar um pouquinho sobre quais são as cargas elétricas das partículas, vamos só entender quais são as partículas que nós mais vamos citar ao longo do nosso estudo sobre eletricidade, certo? Antes, eu vou retomar com vocês um pouquinho sobre como é a estrutura do átomo. Se vocês procurarem pela representação do átomo, talvez o desenho mais conhecido, que nós mais encontramos, é essa representação aqui, que seria do modelo planetário do átomo, né? Você tem um núcleo e algumas partículas que ficam orbitando ao redor do núcleo, similar ao modelo que nós temos do Sistema Solar, com o Sol no centro e os planetas orbitando ao redor. Bom, aqui vocês podem perceber que nós temos três tipos de partículas, tá? Não que essas partículas elas tenham essa cor, aqui é só para a gente representar, certo? No núcleo nós temos dois tipos de partículas. Nós temos o próton e temos também o nêutron. E orbitando este núcleo nós temos os elétrons, certo? Os prótons eles possuem uma carga positiva, enquanto que os elétrons possuem uma carga negativa, certo? Então é só lembrar, próton começa com P de positivo, aí os elétrons eles são a parte negativa aí do átomo, certo? Qual que é o valor de uma carga elétrica? Agora eu não lembro se eu coloquei no roteiro, mas por hora, para não confundir vocês, né, existe um valor específico para a carga elétrica, tudo bem? Mas aqui só vamos nos ater ao fato de que os prótons são positivos e os elétrons são negativos, certo? Mas e a carga elétrica do nêutron? Como o próprio nome sugere, o nêutron ele é neutro, ou seja, ele não tem carga elétrica, ele não é nem positivo nem negativo, certo? Bom, e entre as partículas positivas e negativas existe uma força chamada de força elétrica, certo? Essa força elétrica ela atua entre partículas ou entre corpos, né? Porque normalmente quando você fala em partícula é uma coisa extremamente minúscula, né? E se você fala em algum objeto, ele não tem apenas uma única partícula, ele tem inúmeras partículas, né? Então, a força elétrica ela vai atuar tanto entre partículas quanto entre corpos, né, que estão carregados eletricamente, certo? Só para vocês entenderem quais são os tipos de força elétrica que existem. Vamos supor que eu tenha duas cargas que sejam positivas. Se eu coloco essas duas cargas próximas umas às outras, a tendência dessas duas cargas é se separar. Entre elas existe uma força de repulsão, ou seja, que tende a separar essas cargas, certo? E se eu colocar duas cargas negativas? Se eu tentar colocar duas cargas negativas próximas, ocorre o mesmo efeito, elas vão se separar. Então, entre cargas que têm o mesmo sinal, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, existe uma força de repulsão, ou seja, que repulsa, né, que separa as partículas, certo? Agora, e se eu tiver duas cargas, não com o mesmo sinal, mas com sinais diferentes, uma carga positiva e uma carga negativa? Vocês perceberão que entre elas existe uma força de atração, certo? Então, a força elétrica ela é bem simples. Entre partículas de mesmo sinal existe uma força de repulsão, enquanto que entre partículas de sinais opostos existe uma força de atração.
Aquela historinha lá de que os opostos se atraem. Na física isso dá certo, beleza? Agora em outros campos da vida aí não tenho muita certeza. Bem, já sabemos o que é carga elétrica, é uma propriedade das partículas, é uma informação das partículas. Já sabemos sobre força elétrica, agora vamos falar sobre um dos princípios fundamentais da física, que é a chamada conservação da carga. Como assim conservação da carga? Quando a gente fala em conservação ou conservar, o que vocês entendem? Bem, quando eu fiz essa pergunta em sala de aula, algumas pessoas já comentaram comigo sobre conservar o alimento. Então a gente prepara lá o alimento e, vamos supor, a gente deixa ele lá em cima do fogão durante dias? Não, a gente coloca ele na geladeira, porque queremos conservar aquele alimento próprio para consumo, queremos mantê-lo do jeito que ele está. Então, trazendo isso para a questão da física, né? Conservar significa basicamente isso, você manter aquela coisa do jeito que ela está, certo? Mas como que isso se aplica no caso de carga elétrica? Bem, então a conservação da carga, como eu comentei, é um dos princípios fundamentais da física. Talvez você já tenha ouvido falar em conservação da energia, é basicamente o mesmo princípio. Nós temos também a conservação da carga. Como é que ela funciona? Sempre que algo é eletrizado, e quando eu digo algo ser eletrizado, significa ocorrer transferência de carga, né? Talvez algum corpo ter mais carga positiva, outro corpo ter mais carga negativa. Eu já vou comentar um pouquinho sobre esse processo. Então, sempre que ocorre esse processo de eletrização, nenhum elétron ele é criado e nenhum elétron ele é destruído. Eles são simplesmente transferidos do material para o outro. Percebam que aqui eu comentei sobre o elétron. Lembra da representação do átomo que estava no primeiro slide? O elétron é aquela partícula que fica orbitando ao redor do núcleo do átomo. Normalmente é o elétron que sai do átomo e passa para um átomo vizinho e assim por diante. São os elétrons que se movimentam. Ah, mas os prótons, os nêutrons, eles não podem se movimentar? Até pode, só que eles estão muito bem presos no núcleo do átomo. Eles não têm tanta facilidade assim para conseguir se desprender do núcleo e se movimentar pelo material. Agora os elétrons, né, que já estão um pouco mais externos, eles têm essa facilidade de conseguir se locomover pelo material. Então sempre que eu estiver falando sobre transferência de carga, eu vou estar falando sobre elétrons, certo? Então quando eu tenho elétrons, né, sendo transferidos de um lugar para o outro, eu não estou criando elétrons, não estou destruindo elétrons, eu estou simplesmente transferindo, né, passando eles de um material para o outro, certo? Então nós dizemos que a carga ela sempre vai ser conservada, ou seja, no geral, se eu não crio nem destruo nada, então basicamente aquilo está conservado. Tá, se isso talvez tenha ficado meio nebuloso, tenho aqui uns desenhos que podem ajudar a vocês a facilitar o entendimento de vocês. Então dê uma olhada nessa figura. Nós temos aqui dois objetos, certo? E esses objetos eles têm cargas positivas e cargas negativas. Vamos fazer a contagem aqui. Nesse primeiro objeto, nós temos 4 cargas positivas e temos 6 cargas negativas. Já nesse daqui, nós temos 4 cargas positivas e apenas 2 negativas. Então, o que dá para nós percebermos? Esse primeiro, ele tem mais carga negativa. Logo, nós dizemos que ele está eletrizado negativamente, certo? Agora, esse, ele tem mais carga positiva, ou seja, ele está eletrizado positivamente, tudo bem? Então nós temos dois corpos que têm um desequilíbrio de cargas, né? Um está eletrizado negativamente, outro está eletrizado positivamente. Vamos supor que eu esteja levando em consideração somente esses dois objetos. No total, quantas cargas positivas e negativas nós temos? No total, se nós somarmos aqui, 4 positivos com esses 4 positivos, são 8 cargas positivas no total. 6 cargas negativas com 2 cargas negativas são 8 cargas negativas no total. Então, quando eu analiso esse conjunto de objetos, no total eu tenho isso. Agora, vamos supor que eu coloque esses dois objetos em contato. E vamos supor que são dois objetos que conduzem bem a eletricidade. O que vai acontecer? A tendência é que eles atinjam o equilíbrio, certo? Então, aquele que tem mais carga negativa vai transferir parte dessas cargas, né, para aquele que tem menos carga negativa. Então, esse primeiro, por ter mais elétrons, né, vai transferir elétrons para esse segundo. Aí percebam como ficou a disposição deles depois. Depois, então, nós temos que o primeiro tem 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Antes ele tinha 6, agora ele tem 4 negativas. Agora o segundo
continuo tendo as mesmas 4 cargas positivas, só que antes ele tinha 2 negativas, agora ele tem 4 negativas. Então aquele que tinha mais carga negativa passa para aquele que tem menos, com o intuito de atingirem o equilíbrio. Agora a pergunta é, aqui, esse objeto, esse primeiro corpo aqui tinha 6 cargas negativas, agora tem 4. 2 elétrons foram destruídos? Não, eles simplesmente vieram aqui para o segundo objeto. Agora, olhem o segundo, ele tinha 2. Eu criei do nada 2 cargas elétricas que surgiram aqui e ficou 4? Não, elas simplesmente vieram do outro. Então percebam que a carga elétrica, eu não crio e nem destruo ela, eu simplesmente transfiro ela de um lugar para o outro. É que nem energia. A energia ela não é criada, ela apenas vai se transformando de um tipo em outro, certo? Agora, só vamos dar uma olhada como é que fica isso daqui no total. No total, quantas cargas positivas eu tenho? 8. E no total, quantas cargas negativas? 8 também. Então, perceba, antes eu tinha 8 e 8. Depois desse processo de transferência de cargas, eu continuo tendo 8 e 8. Então, percebo que o valor total da carga se conservou. Essa é a ideia da conservação da carga. Os elétrons não são criados nem destruídos, só transferidos de um lugar para o outro. A quantidade total que você tem antes de qualquer fenômeno vai ser a quantidade total que você tem depois, certo? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão dos condutores, materiais que são bons condutores de eletricidade. Bem, por que alguns materiais eles conduzem muito bem a eletricidade? Porque eles possuem o que nós chamamos de elétrons livres. Talvez na química você já tenha aprendido um pouquinho sobre a distribuição dos elétrons nas camadas, né? Então, por exemplo, na primeira camada cabem 2 elétrons, na segunda camada cabem 8 e assim por diante. O que acontece é que tem alguns materiais que na última camada de elétrons você vai ter 1 ou 2 elétrons ali. Ou seja, por serem bem poucos elétrons na última camada, eles estão fracamente ligados ao núcleo. Eles não estão muito bem presos ao átomo. Então eles têm facilidade de sair deste átomo e passar para o átomo vizinho e ficar se locomovendo ao longo do material, certo? Onde são alguns exemplos que nós encontramos átomos em que você tem a última camada de elétrons com 1 ou 2 elétrons apenas, bem fracamente ligados ao átomo? Metais em geral, por exemplo, prata, ouro, platina, cobre. Em todos esses materiais, o átomo desses elementos, vocês vão notar que na última camada tem 1 ou 2 elétrons apenas. Então esses 1 ou 2 elétrons eles estão meio soltos, por assim dizer. Então eles conseguem se locomover ao longo do material, eles são livres para se locomover ao longo do material. Vou mostrar para vocês aqui agora a tela de um aplicativo que eu tenho, que mostra uma tabela periódica e mostra também como que fica a distribuição dos elétrons em alguns desses materiais. Dá uma olhadinha. Bem, esse aplicativo se chama Tabela Periódica. Ele é bem interessante, ele tem uma versão Pro também, né? Mas a versão gratuita já tem muitas funcionalidades interessantes. E aqui vocês conseguem ver várias informações do elemento que vocês quiserem. Por exemplo, como nós estamos falando sobre elementos que são bons condutores, eu vou selecionar aqui, por exemplo, o cobre. Se vocês clicarem aqui no cobre, vocês vão ver que ele dá uma visão geral, né? Ele mostra um monte de informação sobre o elemento. Bem interessante mesmo. Mostra até como que é a aparência dele, né? Aí se eu clico aqui na distribuição eletrônica, percebam que o cobre ele tem apenas 1 elétron na última camada lá. Então, isso torna ele um excelente condutor de eletricidade. Se eu pegar e vier aqui para a prata, por exemplo, é o mesmo esquema. Eu clico aqui na distribuição eletrônica, percebam que ele tem apenas um único elétron ali na última camada. Se eu voltar a pegar só mais um exemplo, o ouro, por exemplo, e eu vou ali na distribuição, perceba que ele também só tem um elétron ali na última camada. Isso torna ele um excelente condutor, beleza? Então fica a dica também desse aplicativo bem interessante que vocês podem utilizar depois. Bem, então como vimos, o cobre, por exemplo, ele é um bom condutor de eletricidade, porque ele tem poucos elétrons ali na última camada. Por essa razão, nós utilizamos ele nas fiações elétricas, para conduzir a corrente elétrica com facilidade, certo? Agora, ao contrário dos condutores, existem os materiais chamados de isolantes. Nos isolantes, a situação é a inversa, São materiais em que eles não possuem elétrons livres. Ou seja, a última camada lá está recheada de elétrons e todos eles estão fortemente ligados ao núcleo, ou seja, eles estão bem presos ao átomo. Eles não têm facilidade para sair e ficar se locomovendo pelo material.
Quais são alguns exemplos de isolantes? Borracha, vidro, plástico, cerâmica e assim por diante. Por isso que, por exemplo, se vocês notarem, né, os cabos de panelas, por exemplo, você tem uma panela que é feita de metal, o cabo não vai ser de metal, o cabo vai ser de madeira ou de algum tipo de plástico, né? Por quê? Os materiais que são bons condutores isolantes de eletricidade também são bons condutores isolantes de calor, né? Então a panela conduz muito bem o calor, a eletricidade, então se você estiver segurando um cabo que é do mesmo material, você vai se queimar, né? Então, pelo fato dele ser isolante, nós temos algumas aplicações práticas, né? Citei um pouquinho antes sobre a questão do cobre ser um bom condutor de eletricidade, né? Só que se você observar os fios dos equipamentos da residência de vocês, eles são todos cobertos com uma camada de um tipo de borracha, né? Algum tipo de plástico, né? Que é justamente para isolar, ou seja, para manter a eletricidade apenas ali passando pelo fio de cobre, tudo bem? Nós temos também alguns materiais que são chamados de semicondutores. Isso daqui é só a título de curiosidade, certo? O mais importante são os condutores isolantes, mas eu achei interessante colocar aqui para vocês também. Como funcionam os semicondutores? Os semicondutores são materiais que eles não são nem bons condutores, nem bons isolantes. Eles são ordinários, por assim dizer, certo? Agora, o que acontece é que eu posso transformar estes materiais em excelentes condutores, só que eu preciso fazer algumas coisinhas. Eu posso transformar um material desse tipo em um excelente condutor de duas maneiras. A primeira maneira é o que eu chamo de condução intrínseca, ou seja, eu preciso fornecer algum tipo de energia para forçar o material a conduzir muito bem a eletricidade. Sei lá, eu preciso fornecer calor, ou eu preciso fornecer luz, ou eu preciso fornecer algum tipo de tensão, algum tipo de voltagem extremamente alta para ele poder conduzir a eletricidade, certo? Agora, existe um outro tipo de condução que é a chamada condução extrínseca, ou seja, eu preciso inserir, colocar algum outro elemento no meio daquele material. Isso é o que a gente chama de dopagem, ou a gente coloca uma impureza no meio do material, e isso transforma ele num excelente condutor, certo? Só um detalhe, a escola está em obras, então não sei se está vazando algum áudio de obras por aí, se tiver, desculpa, certo? Enfim, como é que funciona essa condução extrínseca? Dá uma olhada nessa figura que eu coloquei aqui. Aqui nós temos o átomo de silício. O silício ele é um semicondutor, ou seja, ele não conduz muito bem, mas também não isola muito bem. Se vocês procurarem a distribuição dos elétrons no silício, vocês vão ver que o silício ele tem 4 elétrons na última camada dele, certo? Agora, se a cada 10 milhões de átomos de silício eu colocar um átomo de boro, eu transformo o silício num excelente condutor. Por quê? Porque o boro, na última camada, o silício tem 4 elétrons na última camada, não tem? Agora, o boro, na última camada, ele tem apenas 3. Ou seja, fica uma espécie de uma lacuna aqui. E essa lacuna, por assim dizer, acaba atraindo, chamando algum elétron para ocupar esse lugar. Aí você vai ter um elétron se movimentando para cá, que cria uma outra lacuna. Aí vem o elétron para cobrir, e assim por diante. Aí você tem os elétrons em movimento e você consegue conduzir a corrente elétrica. Ou, se eu não utilizar o boro, eu posso, por exemplo, utilizar o fósforo. Se vocês procurarem a distribuição dos elétrons no fósforo, vocês vão perceber que o fósforo, lembra que o silício tinha 4 elétrons na última camada? O fósforo ele tem 5, ou seja, ele tem um elétron a mais. Esse elétron ele fica sobrando, é um elétron livre, que vai ter a capacidade de vagar pelo material conduzindo a corrente elétrica, certo? Então, só a título de curiosidade, eu achei interessante colocar um pouquinho sobre semicondutores aqui. Para não prolongar muito o vídeo, que eu acho que já vai ficar meio longo, porque eu estou resumindo 3 aulas em alguns minutos, tem também os materiais chamados de supercondutores, mas mais para frente a gente fala um pouquinho sobre eles, tá? Bem, agora eu vou falar com vocês sobre uma coisa chamada eletrização, tá? Eletrização, o que é? É o processo de transferência de elétrons. Lembra que os elétrons são os que ficam ao redor do núcleo e que eles têm facilidade de ficar se locomovendo pelo material? Então eu consigo transferir elétrons de um lugar para o outro. Esse processo é o que a gente chama de eletrização. Ele pode ocorrer de 3 maneiras. Eu vou explicar cada uma para vocês aqui. Uma das maneiras é a eletrização por atrito, que o próprio nome meio que já explica como é que ela ocorre, né? Você precisa atritar, né, esfregar um material no outro, e nesse processo de atrito, você faz com que um material acabe passando elétrons para o outro. Exemplo,
Não sei se vocês já fizeram aquela experiência da bexiga, você enche a bexiga, fica passando aqui no cabelo e depois você gruda ela na parede. Bom, se vocês não fizeram, podem tentar procurar qualquer vídeo na internet. Eu ia tentar fazer aqui, mas não consegui, tá? Meu cabelo é muito bom, então não serve para experiência. Sei lá, não deu certo. Mas eu vou mostrar um simulador aí. Dá uma olhada, tem um simulador aí que mostra como é que funciona. Bom, pessoal, esse daqui é um simulador do site FET Colorado. O nome dele é Balões e Eletricidade Estática. Então, dá uma olhada aqui no balão. Ele tem 4 cargas negativas e 4 cargas positivas. Logo, ele está neutro, né? Se eu pego ele e começo a atritar aqui com esta blusa de lã ou qualquer outro tipo de coisa aí, perceba que a bexiga ela vai capturando as cargas elétricas negativas. E aí percebam que ele fica com excesso de carga negativa e, portanto, fica carregado negativamente, certo? Agora dá uma olhada na parede que está lá do outro lado. Tem cargas positivas e negativas, né? E observe o que acontece quando eu aproximo o balão da parede. O balão influencia as cargas negativas a ficarem um pouco mais deslocadas para a direita, enquanto que as cargas positivas permanecem no mesmo lugar. Aí, por ocorrer uma polarização, né, um lado estar mais negativo e o outro mais positivo, quando eu solto o balão aqui, ó, o balão fica grudado na parede. Então, se vocês quiserem e tiverem mais sorte do que eu, vocês podem tentar fazer essa experiência. Encham uma bexiga, atritem com o cabelo de vocês. Quando vocês fizerem isso, a bexiga vai ficar carregada negativamente, enquanto que o cabelo de vocês fica positivamente. E aí tentem encostar a bexiga em uma parede para ver se ela gruda aí também, certo? Mas basicamente é assim que funciona a eletrização por atrito, certo? Bem, então vocês viram aí como é que funciona a questão da eletrização, né? Vocês perceberam que a bexiga, quando eu atrito ela com o cabelo ou com a roupa, a bexiga ela fica mais negativa, enquanto que o cabelo ou a roupa fica mais positiva, né? Aí eu consigo então grudá-la na parede, beleza? Então essa é a eletrização por atrito. Existe também uma outra eletrização que é chamada eletrização por contato, que também o próprio nome já diz. Ocorre quando você coloca 2 objetos em contato um com o outro. Com detalhe, um dos objetos tem que ser um bom condutor de eletricidade, certo? Por exemplo, dá uma olhada na imagem. Então, antes eu tinha aqui uma esfera B que estava carregada negativamente e uma esfera A que estava neutra. Por estar neutra, significa que ela não tem carga elétrica nenhuma? Não necessariamente. Se ela tiver, por exemplo, 4 cargas positivas e 4 cargas negativas, 4 positivo com 4 negativo, se somar dá 0. Ela está neutra. Ela tem carga elétrica, tem cargas ali dentro dela. Só que quando eu faço a somatória, então anula, uma acaba anulando a outra, tá? A partir do momento que eu encosto a esfera B na esfera A, essa esfera B que tinha mais carga negativa vai transferir elétrons para a esfera A. E olha como que fica depois. Então você tem a esfera B com algumas cargas negativas e a esfera A também com algumas cargas negativas. Ocorreu um processo de eletrização, ou seja, transferência de elétrons, através simplesmente do contato, né, de encostar um objeto no outro. Por último, existe a eletrização por indução. Tanto na eletrização por atrito quanto por contato, você precisa encostar 2 coisas, né? Em uma você simplesmente encosta e na outra você atrita. Agora, no caso da indução, você não precisa ter qualquer tipo de contato para eletrizar o objeto. Por exemplo, dá uma olhada aqui nessa figura. Então eu tenho 2 esferas, A e B, e elas estão suspensas aqui por um objeto isolante, ou seja, elas não têm contato algum aqui com o chão, beleza? Vamos supor que perto da esfera A eu chego com um bastão que está carregado com cargas negativas. Perceba que eu não estou encostando o bastão aqui na esfera A, beleza? O que esse bastão negativo vai fazer? Ele vai atrair para mais próximo dele as cargas positivas aqui da esfera A e vai repelir um pouquinho das cargas negativas em direção à esfera B. Lembrando, eu não estou encostando o bastão aqui na esfera A. Se eu mantiver essa disposição e simplesmente separar, né, essas 2 esferas, o que vai acontecer? Essa vai continuar positiva e essa vai continuar negativa. Se eu sumir com aquele bastão dali, o que ocorre? Esfera A positiva, esfera B negativa. Ocorreu um processo de eletrização. Uma esfera passou elétrons para outra, só que com o detalhe de que eu não precisei ter contato algum. Eu induzi as cargas a se movimentarem sem ter qualquer tipo de contato. Por isso que é chamada eletrização por indução. Eu induzo as cargas a se movimentarem. Beleza?
Bem, para finalizar, agora sim vamos finalizar, né, o último assunto da aula, vou comentar com vocês sobre uma coisinha chamada campo elétrico, beleza? Bom, a força elétrica, que é aquela força que pode ser de atração ou de repulsão, ela atua entre corpos que não estão em contato. Só de eu pegar duas cargas e colocar elas próximas umas às outras, elas já experimentam uma força que vai repulsá-las, né, ou que vai atraí-las. Agora a questão é, como é que elas sabem que elas precisam se atrair ou se repelir? Quem é que diz para as cargas elétricas que elas precisam se juntar ou se separar, né? Por exemplo, vamos pensar na questão da gravidade. É só um exemplo. Se você subir no alto de um prédio, dá um passo para frente, você sabe que vai acontecer o quê? Você vai cair em direção ao chão. Por quê? A Terra atrai você, a gravidade puxa você para baixo, né? Agora, o que avisa o seu corpo de que ele tem que cair? Você não precisa estar em contato com o chão para você saber, ah não, eu estou em contato com o chão, eu preciso ser atraído para baixo. Não, só de estar a uma certa altura do chão, você já vai ser atraído para baixo. Então, o que avisa as coisas que elas têm que se atrair? No caso da gravidade, só existe atração, né? No caso da eletricidade, existe tanto atração quanto repulsão. O que avisa essas coisas é uma coisa chamada campo elétrico. O campo elétrico é um campo de força, uma região ao redor das partículas que influencia os corpos eletrizados. Por exemplo, dá uma olhada nessa imagem. Aqui eu tenho uma carga, né, essa bolinha vermelha, e ao redor dela tem uma regiãozinha azul. Então, ao redor de toda a carga, existe uma região que a gente chama de campo elétrico. Qualquer parte que a gente não consegue ver, né? Qualquer partícula que eu coloque dentro deste campo elétrico, só de estar dentro desse campo, ela já vai experimentar uma força de atração ou de repulsão, certo? Então, imagina que esse controle fosse uma carga elétrica. Ao redor dela, existe um campo de força. Se eu coloco uma outra carga aqui, nessa região, ela já vai experimentar uma força de atração ou de repulsão, certo? Então, o que avisa as cargas que elas têm que se atrair ou se repelir é justamente esse campo de força que fica ao redor das partículas, tudo bem? Então, não precisa ter contato uma com a outra para daí ela saber, ah não, nós temos cargas iguais, então a gente precisa se separar. Não, só de estar dentro desta região, a carga já vai saber que a outra carga é positiva e vai acabar se afastando, certo? Então, nós dizemos que o campo elétrico ele é o intermediário da força elétrica. Ele é o que medeia, né, essa força elétrica, tudo bem? Bom, e por hora era isso. Né? Peço desculpa se ficou muito corrido, mas é que era bastante coisa, né? No ensino médio, na terceira série do ensino médio, o currículo de física já começa direto com uma parte da física chamada eletrodinâmica, que seriam as cargas elétricas em movimento. Só que antes de trabalhar as cargas elétricas em movimento, eu gosto de fazer apenas uma revisão sobre essa questão de cargas e tal, que são coisas que vocês já viram lá no ensino fundamental, nas aulas de ciências. Mas como faz tempo que vocês viram, né, normalmente a gente não lembra dessas coisas. Então eu gosto de fazer essa revisão antes, para daí sim começar no assunto da terceira série do ensino médio, tá? Bom, aqui eu discuti muita coisa conceitual e básica, né? É claro que dá para a gente aprofundar muito mais nesse assunto e quem quiser aprofundar mais pode me procurar que eu recomendo algumas leituras bem interessantes que vocês conseguem entender um pouquinho além, né, disso daqui. Beleza, pessoal? Então, por hora era isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.